do direito do consumidor. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o direito do consumidor é uma disciplina jovem. Ele nasce no Brasil a partir da Constituição de 1988. É lógico que a ideia de mercado de consumo, do ato de consumir, não nasceu em 88. Desde que o mundo é mundo, nós temos a ideia do comércio. Se nós formos nos passados mais remotos possíveis, nas ideias mais antigas que você tem na sua cabeça, você vai imaginar sempre alguém fazer algum tipo de troca, algum tipo de escambo, comprando ou vendendo um determinado produto. Mas quando nós estamos falando do mercado de consumo, ele pode ser tratado como um sinônimo de compra e venda, de um sinônimo de comércio? Na verdade, não. Quando nós estamos imaginando a ideia do mercado de consumo, estamos entendendo um novo contorno social, uma nova estrutura de relacionamento social. E é por isso, em razão dessa nova estrutura, que nasce o direito do consumidor. Do ponto de vista histórico, quando nós estamos imaginando a chamada sociedade do consumo, ela tem a sua origem no pós-guerra, mais especificamente na década de 50. Nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e nesse período não há ou há um comércio muito restrito. Nós temos a sociedade totalmente destruída em razão dos combates que aconteceram especialmente na Europa, com a participação dos Estados Unidos, inclusive do Brasil. Mas após esse período, nós temos a reconstituição da sociedade mundial e um novo paradigma da nossa vida. A gente pode negar isso, mas comprar, consumir, nos faz feliz. Todo mundo, eu, você, todos nós gostamos de comprar coisas. É muito comum que a gente afirme, inclusive, que o nosso jeito de viver hoje em dia é o nosso jeito de consumir. Eu faço até um desafio para você. Se você fizer uma lista dos 10 sonhos da sua vida, eu aposto que 9 são de consumo. É o sonho da casa própria, é o sonho do carro, é o sonho da viagem. Nós vivemos e temos um hábito relacionado ao consumo, temos uma preocupação com o consumo muito, muito grande. Por essa razão, a sociedade começa a se transformar em torno desse ato, o ato de consumir. E aí é meio óbvio que o direito também precisa acompanhar essa nova estrutura, esse novo jeito de viver da sociedade, criando normas que sejam capazes de atender de maneira satisfatória todo esse cenário. Surge assim o direito do consumidor. Quando nós estamos pensando o direito do consumidor no Brasil, o primeiro fato histórico, por incrível que pareça, é uma estrutura que é feita pelo próprio Estado. O direito do consumidor no Brasil, ele nasce com o PROCON, aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, então, nós temos a primeira organização, a primeira instituição que teve como preocupação a defesa de um novo sujeito social chamado consumidor. Mas isso aconteceu na década de 60. E na década de 60 nós não tínhamos ainda a chamada disciplina direito do consumidor. Ou seja, todas as relações contratuais existentes até então, os contratos que eu, que você, que os seus pais e os seus avós praticavam, eram regulados pelo Código Civil de 1916. Só que o Código Civil e as regras civis, elas não eram plenamente adequadas para atender à realidade em torno do direito do consumidor. Não há, portanto, uma aderência, um match, usando aí uma palavra da moda, entre o direito do consumidor e o direito civil. Eram normas distintas. E eu precisava, portanto, repensar, a sociedade precisava repensar a ideia de uma norma adequada e hábil a disciplinar as chamadas relações de consumo.
da década de 60, nós temos vários movimentos sociais, vários projetos de lei e até o surgimento de órgãos que não vingaram, que não aconteceram na prática. O direito do consumidor, então, surge junto com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, como ela é conhecida. E é interessante que você note esse detalhe. Quando a gente usa essa expressão, a Constituição Cidadã, a Constituição preocupada com os direitos e garantias sociais, ela inclui de maneira expressa, no campo da sua proteção, o direito do consumidor. E a pergunta que fica é, por quê? Porque quando nós estamos falando em cidadania, quando nós estamos falando em direitos e garantias individuais, quando nós estamos tratando da chamada dignidade da pessoa humana, ela acaba sendo traduzida pela ideia de dignidade do consumidor. Viver de forma digna é viver de forma feliz. E é quase difícil imaginar uma pessoa que no nosso modelo social, na nossa estrutura social, viva feliz sem consumir. Você pode não gostar de consumir muita coisa, ser um consumista, mas alguma coisa você gosta de comprar, alguma coisa você gosta de ter. Então, quando a gente pensa essa ideia da dignidade, que é um dos grandes pilares da Constituição de 88, ela passa inevitavelmente pela ideia do consumo, pela proteção dessa figura, desse sujeito que é o chamado consumidor. Só que a tutela constitucional do direito do consumidor, ela não é apenas essa tutela holística, ampla, ou seja, uma mera interpretação da ideia de dignidade da pessoa humana. Quando nós estamos falando da proteção do consumidor no plano constitucional, dentro da Constituição de 88, essa é uma tutela expressa, que merece, portanto, a nossa atenção em vários detalhes. A primeira menção expressa sobre a defesa do consumidor na Constituição de 88 acontece nada mais, nada menos do que no artigo 5º da Constituição Federal, que você já sabe que é o famoso artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais. Vou contar até uma fofoca constitucional para que você lembre. Você sabe dizer porque o artigo 5º, ele é o artigo dos direitos e garantias fundamentais? Por que nós não usamos um outro artigo? Por que nós não usamos o artigo 1º, ou o artigo 2º, ou o artigo 3º? Por que o artigo 5º em especial? Ele foi posicionado no artigo de maneira proposital. A norma mais opressora da nossa história, da história recente do Brasil, é o famoso AI-5, que tolheu todos os direitos e garantias fundamentais. Por isso, de maneira proposital, o Constituinte 88 escolheu o artigo 5º para recompor exatamente todos esses direitos e todas essas garantias. E lá aparece a proteção do consumidor. Mais especificamente no artigo 5º, inciso 32, dizendo expressamente que o Estado promoverá a defesa do consumidor no Brasil. Veja a importância e a magnitude da defesa do consumidor. Se nós olharmos topograficamente o artigo 5º, lá no caput nós estamos falando de propriedade, de vida, de liberdade. E nesse mesmo dispositivo aparece a defesa do consumidor. Mas será que a defesa do consumidor, a proteção do consumidor é tão importante assim para ser tratado como direito e garantia fundamental? E a resposta é sim. Se nós lembrarmos da pequena história que eu contei, falando um pouco da nossa sociedade, o que nos garante a felicidade? O que nos garante uma vida digna? Essa capacidade
de ter as coisas que a gente gosta. Isso é verdadeiramente humano. Quando nós olhamos uma pessoa em situação de rua, uma pessoa marginalizada, ela é uma pessoa marginalizada do consumo, ela não consegue ter a sua própria casa, ela não consegue consumir, ela não consegue ter um vestimento, ela não consegue ter uma alimentação. E tudo isso, gostando ou não gostando, a gente consegue através do consumo. Nós precisamos ter a capacidade de consumir, ter renda para consumir, desde as coisas mais básicas, mais essenciais, até mesmo as coisas supérfluas que todo mundo adora ter. Dentro desse contexto, ao inserir, portanto, a proteção do consumidor no rol dos direitos e garantias fundamentais, isso acaba tendo um enorme efeito prático. E quais são estes efeitos práticos que merecem aqui a nossa atenção? O primeiro efeito prático é tratar a defesa do consumidor como cláusula pétrea. Isso, do ponto de vista jurídico, nos traz gigantescas, enormes questões que merecem a nossa atenção. A mais importante de todas importa numa percepção jurídica sobre a proteção do consumidor no Brasil. Mas o que isso significa na prática? Ao definir a proteção do consumidor com uma cláusula pétrea, nós estamos afirmando que a proteção do consumidor jamais pode ser reduzida.